célula, mas para que ele funcione, ele precisa ter... Você quer que comece de novo, então, a gravação? Pode começar, eu já consegui aqui. Tá, então... Vou continuar, então. Então, os seres vivos, eles precisam ter células. Essas células compõem todo o organismo, né? As plantas, os animais, as bactérias, tudo são formados por células. Em exceção dos vírus, os vírus não possuem célula, mas para que eles funcionem, eles precisam estar dentro de uma célula. Um exemplo, o coronavírus. É um vírus que ele só vai exercer sua função no nosso organismo se ele estiver adentrado no nosso corpo e fazer o papel dele lá na célula, fazer a degradação daquela célula. Então, ele desempenha uma função na célula. Então, ele pode ser considerado um ser vivo. Bom, a célula ela tem a capacidade de se autoduplicar, se dividir sozinha, tem aqueles processos de mitose, meiose, mas eu não vou aprofundar tanto nisso, vou falar mais assim superficialmente de todas essas características. Em geral, elas possuem um tamanho bem pequeno e elas podem ser vistas no microscópio. Eu vou mostrar algumas imagens mais para frente de células de alguns vegetais, de animais. E como eu falei, né, dentro dessas células ocorrem inúmeros processos que são fundamentais para manter a nossa vida. Pode passar, por favor. Bom, os seres vivos eles são classificados quanto ao número de células. Eles são considerados unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares são aqueles que apresentam uma única célula, como por exemplo as bactérias, as cianófitas, os protozoários, algumas algas, leveduras. Um exemplo aqui que eu coloquei na imagem, um paramécio. Ele é um protozoário, muito encontrado em ambiente de água doce, e também a giardia, que também, olha o tamanho, elas têm apenas uma célula. A giardia é um parasita que causa doenças no nosso corpo. E os seres pluricelulares, eles apresentam mais de uma célula. E esses são todos os demais seres vivos que estão presentes no ambiente. Um exemplo eu coloquei aqui desses dois vegetais. Dando um zoom visto no microscópio, nós podemos ver diferentes células, o tanto de células unidas. Essa primeira imagem é de uma folha de Elóidia. Nós podemos ver essas estruturas verdes. A gente pode ver que está verde porque essas células vegetais, a maioria possuem clorofila, que é um hormônio, uma organela que vai fazer com que a folha ou a planta, né, ela produza os seus nutrientes através da fotossíntese. E aí a gente pode ver também o corte da cebola, que há diversas células unidas. E assim também é no nosso corpo, na nossa pele, nos nossos órgãos. Pode passar, por favor. Também temos outras classificações dessas células. De acordo com a forma com que elas se organizam estruturalmente, elas são divididas em dois grupos, procariontes e eucariontes. As células procariontes são aquelas que não apresentam uma membrana em volta do núcleo. E elas são, um exemplo, as bactérias. Essa imagem que eu coloquei abaixo é um exemplo, isso aqui é uma imagem ilustrativa de uma bactéria. A gente pode ver que possui uma membrana em volta que delimita, né, para segurar todos esses componentes que tem. Tem ribossomos, tem parede celular e essas, em formato de minhoquinhas, são a cromatina, o material genético daquela bactéria. Então a gente pode ver que ele está solto pelo citoplasma, ele não tem uma delimitação. Então isso são células procariontes.
E dentre as bactérias, a gente pode ver que elas não são apenas nesse formato, tem vários formatos. Tem formatos de coco, na imagem A, de bacilo, de vibrião, de espirilo e espiroqueta. Então, tem vários formatos diferentes. E já as células eucariontes, no próximo slide, elas apresentam já uma membrana que envolve o núcleo. Pode passar o slide, por favor? Elas possuem uma membrana que envolve o núcleo, que segura esse material genético diferente. Olha aqui, nas células vegetais e nas células animais, coloquei essas duas imagens ilustrativas também, que mostram as diferentes organelas dessas células, o formato diferente delas. São ilustrativas também, porque nem sempre as células são redondinhas, tem vários formatos diferentes. E o núcleo, nós podemos ver que ele tem uma pequena parte no seu interior, que é onde fica o material genético, enlaranjado na figura. E aqui nas outras imagens, eu coloquei uma imagem de microscopia que mostra esse núcleo das células. A célula da pele humana, em rosa. A gente pode ver que tem vários compartimentos, né? São células pluricelulares, várias células unidas, elas têm citoplasma e tem a membrana plasmática envolvendo a célula e o núcleo também envolvido por uma membrana. E na célula da cebola, como eu tinha mostrado também, a gente pode ver que essas partes mais escuras são também um núcleo. Então, o material genético está bem envolto, está bem protegido, digamos assim. E embaixo também uma imagem de microscopia que mostra já um zoom no núcleo, né, e um material genético mais reservado dentro dele. Até aqui tudo bem? Todo mundo conseguiu enxergar o núcleo? Tudo bem até aqui. Então, podemos seguir. Pode passar, por favor. Na aula anterior, a gente tinha falado de alguns níveis de organização da matéria, né? Que a matéria ela é composta por átomo, e o átomo forma as moléculas e que forma a matéria. Já aqui, entrando nos seres vivos, a gente vai ver que a matéria, né, o ser vivo, ele é composto pelos átomos, vai seguindo, formam moléculas. Essas moléculas formam as células, que são constituídas de diferentes organelas, né, que vão desenvolver diferentes funções no nosso corpo. O conjunto de células formam os tecidos, o conjunto de tecidos formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas, está faltando a imagem, e os organismos, que somos nós. E os diferentes organismos formam as populações formam uma comunidade, essa comunidade forma um ecossistema, o ecossistema forma um bioma, e do bioma a biosfera. Essa parte de população, comunidade, ecossistema, nós vamos falar na próxima aula com a Raquel, ela vai explicar sobre ecologia, então ela vai aprofundar mais nesses assuntos. Então hoje eu vou falar só até os organismos mesmo. Pode seguir. Bom, aqui também algumas imagens para mostrar mesmo como é esses conjuntos de células, né? Aqui é um tecido epitelial da pele. Em roxo mostra os núcleos dessas células. Olha para vocês verem o tanto de células que compõem um pedaço da nossa pele, visto no microscópio. E aqui mostrando os órgãos dos sistemas, né, que formam o organismo, os diferentes órgãos, fígado, os rins, coração e por aí vai. Pode seguir. Bom, os animais, eles também são classificados quanto à sua forma de nutrição, como a forma que eles buscam energia. Para que eles mantenham vivos, né, eles precisam, então, de procurar alimentos ou então fazer a fotossíntese. Os alimentos, no caso, a gente tem os seres autotrófos e heterotrófos. Os autotrófos são os seres que realizam a sua nutrição por
pelo meio da fotossíntese, ou seja, eles captam a luz solar e através também da molécula de água, eles conseguem fazer com que os nutrientes sejam fornecidos, que a planta cresça e desempenhe suas funções. Então, esses são seres autotrófos, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Já os seres heterotrófos, eles são seres que vão buscar energia se alimentando de outros seres vivos e eles não são capazes de produzir sua energia. Então, um exemplo, a gente tem aí uma onça, ela tá comendo outro animal, a criança comendo a melancia. Então, nós somos seres heterotrófos e as plantas são seres autotrófos. Pode seguir. Bom, eu falei anteriormente também que uma das características que distingue os seres vivos, né, é a capacidade de responder a estímulos. Eles têm a capacidade de responder esses estímulos e é uma reação feita de várias formas. Mas nas plantas, por exemplo, as plantas não possuem um sistema nervoso diferente de nós. Então, através disso, elas podem reagir com movimentos, como ocorre tem uma planta chamada dormideira, ou então sentinela, que quando ela se fecha, quando ela é tocada, ela se fecha. Então, isso é um estímulo. Quando a gente toca nela, ela se fecha. E há outro mecanismo também que toda planta faz, que é o fototropismo, que é o crescimento da planta em direção à luz. Nessa imagem, a gente pode ver que foi colocada uma planta, né, no vaso e foi colocado alguns obstáculos, né, para tampar a luz que emitia sobre a planta. E mesmo assim, a planta foi capaz de se orientar, se contorcendo até que ela chegasse até essa luz. E aqui também é um exemplo de uma plantinha na janela. Ela sempre vai crescer em direção à luz. Isso porque a planta ela tem um hormônio chamado auxina, que faz com que a luz seja absorvida por esse hormônio. E essa capacidade da planta responder a alguns estímulos do meio ambiente chama-se irritabilidade. Agora vamos falar dos animais no próximo slide. Já os animais, como eu disse, né, nós possuímos um sistema nervoso e através a gente possui uma sensibilidade que a gente consegue captar o som, cores, cheiros, gostos e além de outras coisas. Outros animais também, né, tem, por exemplo, o morcego, que ele, apesar de muitas pessoas acharem que ele não tem uma visão boa, ao contrário, ele tem uma visão muito boa. Porém, com a luz forte, mesmo assim ele consegue alguns estímulos. A gente pode perceber isso também com os peixes. A gente vê um conjunto de peixes nadando tudo na mesma direção, é que eles possuem uma linha ao longo do seu corpo que faz com que eles sintam os movimentos. Por exemplo, se um peixe virar para um lado, todos vão sentir e também vão virar para aquele lado. Então, eles sempre andam em conjuntos. Pode passar. Uma outra coisa importante também dos seres vivos é que eles têm uma composição química. Aproximadamente cerca de 85% da matéria viva ela é composta de água, 1% de sais minerais, 1% de carboidratos, 2 a 3% são de lipídios e 10 a 15% de proteínas e 1% de ácidos nucleicos. A gente pode ver que a maioria, né, a grande parte é composto por água. E essas composições são divididas em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são aquelas que não são sintetizadas pelo nosso corpo, pelos organismos vivos. Um exemplo é a água e sais minerais. Nós não produzimos água nem sais minerais, nós precisamos ingerir esses compostos. E substâncias orgânicas
são as que nosso corpo também produz, digamos assim. E uma diferença deles, né, na sua estrutura, é que eles possuem um carbono como elemento central. Um exemplo, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e proteínas e vitaminas. Pode ser. Outro fator é a reprodução. A reprodução está relacionada à capacidade do DNA de se duplicar e esse processo ele é coordenado pela divisão celular. Então, nosso DNA ele é formado por diferentes cromossomos e tal, e esses dentro das células se multiplicam, se duplicam e vão formando outros seres, né? E a gente tem dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada é daqueles indivíduos que são geneticamente idênticos entre si, formando o que se chama de clone. Essa divisão ela só tem um patrimônio genético diferente se sofrer uma mutação gênica ou alteração nas sequências de bases nitrogenadas de uma ou mais moléculas de DNA. O que é isso? Então quer dizer que todo organismo que possui uma reprodução assexuada não tem o envolvimento de gametas. Ele vai gerar um clone de si e eles só vão ser diferentes se tiver algum tipo de mutação durante aquela divisão, de sua célula, quando ele for... Vou mostrar os diferentes tipos de reprodução assexuada, vocês vão conseguir entender melhor. E já na reprodução assexuada, tem uma combinação, né, de materiais genéticos de diferentes indivíduos, de sexos diferentes, o macho e da fêmea. E ocorre... E essa reprodução ela tem que ter o gameta do macho e da fêmea, o espermatozoide e o óvulo. E esse processo é chamado de fertilização ou fecundação. Vou falar agora dos tipos de reprodução assexuada. Pode passar, por favor. Bom, a gente tem um processo chamado de bipartição, que é quando por exemplo, uma bactéria, a célula dela, o núcleo celular, né, ele se multiplica em dois e ele vai se estruturando e logo depois esses dois núcleos se dividem formando dois novos seres. O outro processo é o brotamento. É o que acontece nas plantas, né? Por exemplo, surgiu um brotinho nessa estrutura, surgiu um broto e esse broto acaba caindo, né, por exemplo, no substrato, na terra, e forma um novo ser vivo. E a fragmentação ou então regeneração. Aqui é um exemplo esqueci o nome desse bichinho, mas quando por exemplo, ele se divide em algumas partes e cada uma dessas partes vão regenerar vão surgir uma nova estrutura, né? Por exemplo, aqui, cortou a cabeça, vai surgir o restante do corpo, ou então só ficou a metade do corpo, vai surgir a cabeça e a cauda, e assim por diante, vão formando diferentes seres. Aqui, algumas imagens do lado mostram como que ocorreu essas regenerações e como ficou esses seres. Pode passar para o próximo. O outro tipo é a partenogênese, que ocorre através quando os seres colocam ovos. Um exemplo da abelha. Ela colocou 2 ovos e desses ovos surgiu um novo ser vivo, ou então tem o zangão, né, e a rainha, esses dois formaram, né, o zangão foi lá e fecundou o óvulo e esse óvulo formou
dois indivíduos. Quando a abelha sozinha, ela gera apenas um indivíduo, macho. E quando o zangão está envolvido nesse processo, gera dois indivíduos a partir de um óvulo só. Outro processo é a esporulação, que são formação de esporos, como por exemplo de fungos. Aqui um exemplo do pão, aí surgiu novos fungos, ou então de pedagogênesis, que é o processo que ocorre nos caracóis. Pode seguir, por favor. Bom, e para a gente entender um pouco dessa classificação, a gente precisa entender um pouco de evolução. A evolução, ela significa uma mudança na forma e no comportamento dos organismos ao longo das gerações. O que isso quer dizer, então? Que todas as formas de organismos, em todos os níveis, desde uma sequência de DNA até a sua molécula na sua morfologia macroscópica e no seu comportamento na sociedade, eles podem ser modificados a partir de um ancestral que evoluiu ao longo do tempo. Pode seguir o próximo slide. Bom, então, sabendo que para ter uma evolução, os seres vivos precisam ter um ancestral em comum. Precisa ter um ser, né, que surgiu primeiramente e que gerou os outros seres. Então, a evolução ela é uma mudança em linhagem de populações entre gerações. Ela ocorre entre as gerações. Nesse esquema, a gente tem aqui um lado o tempo e no outro as linhagens de população. Primeiro, na população 1, essa população 1 primeiro surgiu a partir de um ancestral em comum, um único ser que gerou uma população. Depois dessa população, teve algum indivíduo que se reproduziu e gerou uma nova população. Então, esse ser ele já é o ancestral 2, formando uma população 2. E assim por diante. Essa outra população nova formou mais outra população, então formou essa geração que foi formada foi através de um ancestral que tinha antes. E isso vai seguindo sucessivamente. É uma linhagem de populações entre as gerações. Conseguiram compreender ou ficou confuso? Mais ou menos. Tá dando para... Da evolução? Deixa eu tentar explicar de novo. Então, diversos estudiosos, antigos vão falar um pouco de algumas teorias de Lamarck e de Darwin, alguns já devem ter ouvido sobre isso. Eles propuseram que a evolução tem que partir de um indivíduo que primeiro existia, no meio, naquele habitat, e esse indivíduo gerou novas gerações. Então, houve uma multiplicação, formou uma população de novas, vamos supor, de pessoas. E essas pessoas geraram novos descendentes, Então, as pessoas que tinham inicialmente é considerado um ancestral, por exemplo, 1, E formou uma segunda população. E a cada geração sempre vai tendo um ancestral que forma diferentes populações, uma linhagem de populações. Isso vai seguindo ao longo do tempo. Um exemplo, por exemplo, nossos bisavós, aí depois vem nossos avós, nossos pais e os filhos. É como se fosse isso, mas considerando um número maior de pessoas, uma população. Pode seguir o próximo slide. Bom, um estudioso de alguns séculos atrás, chamado Lamarck, ele considerava que as mudanças elas ocorriam
através do meio ambiente, e que traziam a necessidade dos seres se adaptarem ao ambiente para que os indivíduos, aí assim, eles sofriam alguma modificação para poderem sobreviver às novas condições. Ou seja, o meio ambiente, ele provocava mudanças nos indivíduos e esses tinham que se adaptar. Então, eles se transformavam, aconteciam modificações nesses seres. Então, primeiro ponto, a mudança, né, ambiente, que causavam a necessidade de adaptação. Então, os seres se adaptavam a essas mudanças com modificações no seu organismo. Eles se modificavam para poder sobreviver àquela adaptação, àquele ambiente novo. Pode seguir. E Darwin é um outro estudioso muito relevante. O Lamarck também foi, que contribuiu, né, para as ideias de Darwin. O Darwin, ele considerava que a cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. Os indivíduos, eles sobreviviam e se reproduzem. Esses que se sobrevivem e se reproduzem são os indivíduos mais aptos. Isso ele chamou de seleção natural. Eu vou explicar mais à frente sobre a seleção natural. Ou seja, o que quer dizer mais ou menos? Que os seres vivos que sobreviviam e se reproduziam, eles eram mais adaptados a estar naquele ambiente. E os indivíduos de população diferentes entre si, eles tendem a transferir aos descendentes as características favoráveis. Uma coisa que o Darwin não conseguiu explicar foi sobre a variabilidade. Ele disse que o meio ele seleciona características casuais nos seres vivos, visando que esses se adaptem, causam uma adaptação da população. Ou seja, no organismo teria uma variabilidade, ou seja, alguma mudança comportamental, uma mudança genética naquele indivíduo. E as mudanças do ambiente também favoreciam para que selecionasse as características que seriam vantajosas para aqueles seres sobreviverem. Vou dar um exemplo disso no próximo slide, acho que está no próximo, que fala das girafas, do pescoço da girafa. Pode passar. Não, ainda não é essa parte, mas enfim. Você pode seguir mais um, só para me ver se está lá? Não, volta então, deixa. Mais pra frente eu volto. Isso aqui. Lamarck, ele dizia que o pescoço das girafas, ele era curto. E uma alteração ambiental fazia com que houvesse uma diminuição da vegetação rasteira, a vegetação que estava embaixo. Então, os animais eles tinham que se alimentar da vegetação que estava em cima, nas árvores. Então, já que eles eram seres pequenos, eles tinham que esticar o pescoço para que eles alcançassem esses brotos das árvores e assim houve então um desenvolvimento do pescoço. O pescoço que antes era curto ficou grande por causa do esforço que a girafa tinha de esticar o pescoço para poder conseguir se alimentar. Então, assim, os novos descendentes dessas girafas também teriam um pescoço longo. Já no próximo slide, Darwin vai falar um pouco diferente disso. Pode passar, por favor. Darwin ele vai falar que havia girafas com pescoço de vários tamanhos, de vários comprimentos. E também havia uma alteração do ambiente, como a diminuição dessa vegetação rasteira, fazendo com que os animais tivessem que se alimentar da vegetação que estivesse mais alta, né, mais em cima. As girafas que conseguiam se alimentar dessa vegetação que estava em cima, elas sobreviviam, e as girafas que não conseguiam se alimentar dessa vegetação que estava em cima, elas morriam. Então, o ambiente ele selecionou aqueles que estavam mais aptos para sobreviver naquele lugar.
ele selecionou apenas as girafas de pescoço longo para sobreviver naquele lugar, e as girafas de pescoço curto acabaram morrendo. Diferente do que Lamarck falou. Lamarck falou que as girafas, elas tinham o pescoço curto, e quanto mais ela esticava esse pescoço, mais o pescoço crescia, e essa característica era passada para as outras gerações de girafas. E já Darwin não. Darwin falava que o ambiente seleciona aqueles mais aptos. É uma seleção natural, uma seleção da natureza, fazendo com que aqueles que estejam mais capacitados a viver naquele ambiente, eles sobrevivem, os que não morrem. Então, essas características da produção da girafa de pescoço longo, elas geravam descendentes com pescoço longo, porque ela já tinha um pescoço longo. Não porque ela usou muito o pescoço e esse pescoço se alongou, e com isso os filhos dessas girafas também teriam um pescoço longo. Conseguiram entender? Sim? Então tá bom. Vou pedir para ela voltar naquele slide que a gente estava. Isso. E como que Darwin chegou a essa conclusão de seleção natural? Ele fez uma viagem de cerca de 5 anos nas Américas e na Oceania, e ele observou num lugar, o arquipélago de Galápagos. Lá ele observou os bicos desses animais, os tendilhões deles. Ele viu que eles tinham semelhanças entre si, mas que o formato desses bicos eles eram diferentes devido ao tipo de alimento que tinha disponível naquela ilha. Ou seja, eles eram animais assim da mesma origem, mas ele observou que o bico deles eram diferentes, porque a vegetação tinha vegetações em vários locais diferentes. Então, o bico era adaptado para que eles conseguissem se alimentar daquele fruto ou daquela outra semente, alguma coisa assim. Então foi a partir dessa observação que ele percebeu que os seres eles evoluem, eles são adaptados a poderem ao ambiente. Pode seguir, Ana. Bom, então, já recapitulando tudo que eu tinha falado anteriormente, Darwin ele definiu então que evolução é uma descendência com modificação. E a palavra descendência, ela refere-se ao modo como a modificação evolutiva tem um lugar na série de populações que são descendentes uma da outra. Ou seja, o ser, ele vai ser descendente de outro ser que teve uma modificação pelo ambiente. Essa descendência, então, passou das gerações entre as populações. Tem um estudo mais recente, esse dado eu tirei de um livro que eu tenho quando eu fiz a matéria de evolução, eu vou disponibilizar esse texto para vocês no Moodle também. Foi o Harrison. Ele definiu evolução como uma mudança ao longo do tempo por meio de descendência com modificação. E eles consideram também que a evolução ela não prossegue em caminhos grandiosos ou previsíveis. Ela depende do ambiente e das variações genéticas. Não quer dizer que daqui a cada 100 anos os seres vão evoluir. Não tem um tempo estimado, previsível para que isso aconteça. Isso vai depender muito do meio ambiente e das variações genéticas daqueles indivíduos, né? E a evolução da vida, ela vem ocorrendo em um padrão de árvore ramificada, um único ancestral comum. Ou seja, é como se fosse uma árvore. Primeiro tem o caule, né? E assim, digamos que nossos tataravós, e o caule vai seguir se ramificando. Cada um são as novas gerações que vão seguir. Então, essa era a ideia de dar. Pode seguir. E não foi apenas só o Darwin que surgiu nessa ideia, tem outros
desculpa pelo barulho, foi o Darwin e Wallace. Eles falaram então que os seres são adaptados ao meio e essa adaptação ela é explicada pela seleção natural. Então, o que é adaptação? Adaptação refere-se à concepção da vida, aquelas propriedades dos seres que se tornam capazes de sobreviver e de se reproduzirem na natureza. Eles são adaptados a isso. Seleção natural significa que alguns indivíduos da população eles tendem a contribuir com uma descendência maior para a próxima geração do que outros, ou seja, favorece os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente. Então é aquilo, o ambiente ele que seleciona quem está mais adaptado a sobreviver àquelas condições. E a partir disso, essas características dos indivíduos que são adaptados vão seguir geneticamente evoluindo nos outros indivíduos, né? São descendentes. Pode passar. Tem alguns fatores que explicam a evolução, que é a teoria sintética da evolução, também proposta por Darwin e Wallace, que eles falam que acontecem mutações, que é a alteração no código genético, por exemplo, alguma célula que foi degradada, alguma coisa que prejudicou no DNA do indivíduo e fez com que ele sofresse alguma transformação. O processo de recombinação gênica, que ocorre durante a fecundação, então no processo de crossing over, a recombinação é um processo de troca de parte do material genético. Um cromossomo que não era para ser combinado com aquele acaba sendo combinado, e isso gera alguma modificação no ser, e também a seleção natural. Esses são fatores que explicam a evolução. Pode passar. Bom, e para poder explicar, mostrar que realmente os seres evoluem, a gente pode perceber isso através dos registros fósseis, que são restos ou então vestígios de seres vivos que viveram em outras épocas. E através desses fósseis a gente consegue perceber e estabelecer ligações entre os diferentes grupos de seres vivos e sequências do processo evolutivo. Nessa imagem é uma imagem de uma ave, o esqueleto de um dinossauro com penas. A maioria dos dinossauros que nós já ouvimos falar eram que tinham patas e tal. E isso, na primeira imagem, mostra uma ave com penas modernas e esqueleto como o do dinossauro. E na outra imagem, mostra um dinossauro com estruturas eriçadas no pescoço, no dorso, flancos e cauda. De muitos paleontólogos acreditam que sejam penas em forma de penugem. Ou seja, há esses registros em rochas, que mostram esses diferentes seres, esses dinossauros que viveram a épocas passadas. E isso a gente pode perceber nos animais que temos hoje, animais que têm penas, por exemplo, a galinha, outras aves. Então, isso significa que esses animais evoluíram desses seres que já existiam. Pode passar. Outra coisa que é usada também para poder mostrar uma evidência da evolução é a anatomia comparada, comparar um ser de uma espécie diferente com outros seres. Um termo muito usado são órgãos homólogos. São órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas eles podem ter funções diferentes. Ou seja, um exemplo,
a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Nessa imagem do lado, a gente pode perceber que a asa do morcego, ela tem as mesmas estruturas que a nadadeira da baleia. Ela tem o húmero, que é a parte mais que começa, né, digamos, a pata, né? O húmero, tem a una, o rádio, nos dois tem o carpo, tem as falanges, tem o metacarpo. Então, não que tenham as mesmas quantidades, mas são muito parecidas. E também a gente pode ver aqui é a pata dianteira do cavalo e o braço do homem. Também são estruturas bastante que têm os mesmos ossos, tem o húmero, tem o rádio, tem a una, tem o carpo, o metacarpo. O que diferencia são as falanges, né? A falange do cavalo é única e a dos humanos são 5, né? 5 dedos. E já dos animais é apenas um casco. Então, órgãos homólogos, ou seja, eles têm uma mesma origem, né? São seres, os animais, mas que eles têm funções diferentes. Eles são muito parecidos em si, mas desempenham funções diferentes. No nosso braço não tem a mesma função que a pata do cavalo. E assim a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Têm funções diferentes no meio ambiente. Pode passar. E outro termo é órgãos análogos. Eles têm origem embrionária diferente, mas desempenham a mesma função. Exemplo, a asa do inseto e a asa da ave servem para a mesma coisa, para poder voar, para planar também. Eles têm composição diferentes. A asa do inseto ele é composta por uma substância chamada quitina, e ele tem alguns nervos nessa asa. E já a asa da ave, elas possuem ossos e penas. São bem diferentes, mas desempenham a mesma função. Então, isso também é uma evidência de evolução. Pode passar. Outra coisa também muito comparada são órgãos vestigiais. Aqui é um exemplo do sistema digestório do coelho e do homem. A gente pode ver que tem estruturas bastante parecidas. Um exemplo, essa estrutura em amarelo é um apêndice. No coelho tem e no homem tem. Tem o seco, nos dois tem. Tem o intestino grosso, intestino delgado. Então, falam órgãos vestigiais, porque durante a nossa formação, a primeira estrutura que se forma assim, o primeiro sistema, são o intestino. Então, são seres que evoluíram, né? Mesmo assim, tem formatos diferentes. Isso pode ser comparado também com as questões do formato do embrião também. Eu esqueci de colocar a imagem, mas mostra como é comparado um embrião por exemplo, de um rato, de um cachorro, de um ser humano. Podem ver que são bastante parecidos. Pode passar. Outro termo bastante usado é a irradiação adaptativa. Indivíduos com alto grau de parentescos, eles apresentam aspectos diferentes por explorarem ambientes diferentes. Ou seja, eles são muito parecidos entre si, mas o fato deles explorarem diferentes ambientes, isso se chama irradiação adaptativa. Olha aqui nessa imagem. A gente tem no centro um roedor, e desse a gente tem diferentes seres. Tem o gato, o cachorro, o elefante. Então, cada um desses eles exploram ambientes diferentes. E eles têm um grau de parentesco grande. Pode passar a imagem. O slide. E convergência adaptativa.
um indivíduo com pouco grau de parentesco, eles apresentam um aspecto semelhante por explorarem o mesmo ambiente. Um exemplo, um tubarão, um golfinho e um letinossauro. Eles são, um é peixe, um é mamífero, um é réptil. Eles habitam, eles exploram o mesmo ambiente, né, um ambiente aquático, mas há uma convergência a partir daí, eles são diferentes. Então, aqui também é uma evidência da evolução, né, da adaptação. Eles tiveram que se adaptar a essas diferentes formas. Por exemplo, eles são mamíferos aquáticos. Então, a alimentação desses três, eles podem ser diferentes, apesar de eles explorar o mesmo ambiente. E diferente da irradiação adaptativa. Os seres são muito parecidos, mas o ambiente que eles vivem são diferentes, ou então os hábitos deles são diferentes. Pode passar. Tudo bem? Até agora? Bom, seguindo, um outro termo é especiação. É uma formação de novas espécies ao longo do tempo a partir de espécies pré-existentes, ou seja, havia uma espécie anterior que gerou novas espécies ao longo do tempo. E isso é considerado a partir de dois fatores: o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. O isolamento geográfico é quando surge uma barreira física entre duas populações da mesma espécie, impedindo que essa população se cruze e que forme novas gerações. E o isolamento reprodutivo. Por causa do isolamento geográfico, né, com o tempo vai haver uma mudança genética nesses indivíduos que vão impedir com que eles se cruzem, que haja um cruzamento entre esses indivíduos, mesmo após o isolamento geográfico ter voltado, né? Eles não têm mais esse isolamento. Vou explicar isso na próxima numa imagem. Pode passar. Aqui é um exemplo de especiação com ratos. Uma população de ratos em torno de 7 a 16 centímetros de comprimento, fora da cauda, da mesma espécie. Nessa primeira imagem nós temos ratos da mesma espécie. E esses ratos eles foram separados por uma barreira geográfica que surgiu, isolando eles geograficamente. Então eles tiveram que se adaptar e seguir diferentes caminhos, diferentes habitats. Embaixo mostra que ao longo do tempo vão acumular mudanças em uma população ou em ambas que acabam impedindo o cruzamento entre esses dois grupos. Ou seja, com o passar do tempo, esses seres que foram isolados, eles tiveram que se adaptar àquele novo ambiente que eles viveram. Então, isso acabou gerando também uma mudança na genética deles. E quando eles retornam, mesmo após o isolamento geográfico, mesmo que isso desapareça, essas duas populações elas não se cruzam mais e, portanto, vão formar espécies diferentes. Isso não aconteceu assim do nada. Isso é uma adaptação, né, do ambiente que eles estavam. Não necessariamente eles mudaram de cor ou coisa assim, mas, por exemplo, nesse novo ambiente que esses dois ratinhos foram, pode ser que tenham indivíduos lá, como eles também, mas que eram de espécies diferentes, eram parecidos com eles, mas que tinham diferentes hábitos. Eles foram meio que obrigados também a se adaptarem àqueles hábitos daqueles indivíduos, e isso também transformou a genética deles. Pode passar. Bom, já que a gente já falou de evolução, né? Para poder classificar então os seres vivos, houve então uma necessidade, né, do próprio homem reconhecer os diferentes seres vivos presentes no meio ambiente. São diversos seres vivos. Então,
o objetivo dessa classificação é formar diferentes grupos de organismos que descendem por evolução de um ancestral em comum. Ou seja, o critério para classificar um ser vivo é considerar, então, formar grupos de indivíduos que evoluíram de um ancestral em comum, que têm características semelhantes entre si. Uma área da biologia que é usada para identificar esses seres é a taxonomia. Ela nomeia e classifica os seres vivos. E a sistemática, ela estuda as relações evolutivas entre os seres vivos. Então, a taxonomia, ela nomeia e classifica, e a sistemática, ela estuda as relações de evolução entre esses seres. Tudo certo? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando muito rápido? Tá, então, podemos seguir. Pode passar o slide, por favor. Bom, a nossa classificação vigente hoje, ela é descrita da seguinte forma. As espécies, elas são agrupadas em gêneros. E os gêneros, eles são reunidos com as características em comum, né, daqueles grupos, e são formadas famílias. As famílias, elas se agrupam em uma outra classe, que é a ordem. E a ordem, ela se reúne em classes, e das classes aos filos, e dos filos formam-se os reinos. Então, de um indivíduo pequeno formou um gênero, do gênero formou uma família, e assim sucessivamente. Então, gênero, família, ordem, classe, filo e reinos. E os reinos que a gente tem é Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Vamos falar um pouco de cada um deles mais pra frente. Pode passar? E essa classificação, né, dessa taxonomia, ela já é a partir do grau de parentesco desses indivíduos, como eu falei, né, de evolução. E, apesar de ter essa classificação, ainda assim foi necessário colocar outras classificações dentre esses já critérios, porque são diversos outros seres que talvez não sejam tão parecidos assim com os seres, mas que se encaixam naquele. Então, os estudiosos desenvolveram outras filo, um subfilo, uma classe, uma subclasse, uma subordem, uma subfamília, uma tribo, uma subtribo, um subgênero, uma subespécie. Então, é um processo criterioso e que vai ser levado em conta o grau de parentesco daqueles indivíduos. Pode passar? Bom, falando dos reinos, então. O reino Animalia, né? São os organismos eucariontes, aqueles que apresentam suas células com carioteca, tem um material genético protegido, né, lá no núcleo e tal. E são seres pluricelulares, têm muitas células e são heterótrofos. Eles não produzem o próprio alimento, eles dependem, né, de outros seres para poder se alimentar. E no reino animal, nós temos diversos filos, né? Nessa aula eu não vou conseguir falar de todos. Na verdade, eu não vou especificar agora em filos, porque são muitos. Tanto que aqui no meu curso de biologia, nós estudamos a parte do reino animal em 2 semestres, ao longo de um ano. São muitas características para poder estudar. Mas já falando, os filos dos animais que temos são os artrópodes, que incluem neles os caranguejos, escorpiões, temos os insetos, que incluem as abelhas, baratas, formigas. Tem os vertebrados, são aqueles seres que têm a coluna vertebral, né?
Temos alguns peixes que são vertebrados, outros não são. Temos as aves, os répteis. Temos anelídeos, que entram nessa classe as minhocas. Temos os moluscos, que entram a lula, conchas. Temos os plateumintos, que são aqueles animais, como por exemplo a planária, animais que rastejam. Temos os poríferos, são animais que vivem no fundo do mar, que formam corais. Temos os quinidários, como as algas vivas, né? Então, tem vários filos presentes no reino animal. E dentro desses filos tem diversas ordens, diversas classes. Pode passar. O reino plantae, são o reino das plantas. As algas, como muitas pessoas acham, as algas elas não são plantas. As algas elas pertencem ao reino dos protistas, se eu não me engano. Então, as algas elas não são plantas. Esses seres, eles são seres vegetais, eles são eucariontes, também possuem as células, o material genético da célula delimitado por uma membrana, eles são pluricelulares e são autotrófos, diferente dos animais que são heterotrófos. Eles produzem o próprio alimento através da fotossíntese. As células das plantas, elas apresentam uma parede celular que possui celulose. No começo da aula eu tinha mostrado uma imagem ilustrativa da célula animal e da vegetal. Uma diferença da célula animal e da vegetal é que a célula vegetal ela possui uma parede celular. Além da membrana plasmática, tem uma parede celular que protege ainda mais essa célula. E ela possui a celulose, que é o famoso que formam nossos papéis, né? Celulose, a partir das árvores. E as plantas, elas têm alguma classificação. São classificadas em briófitas, pteridófilas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas, isso aqui também é considerado um grau de evolução. As briófitas são um exemplo os musgos, aquelas vegetais que ficam em paredes úmidas ou então que próximo de lagos e tal, elas não possuem não possuem, me fugiu o nome, são estruturas canais que fazem com que a planta vasos condutores, lembrei o nome. Elas não possuem vasos condutores. As plantas, elas, ao longo de seus caules, né, elas possuem diferentes partes nesse caule que faz com que os nutrientes subam, né, das folhas e tal. As briófitas não têm isso. As pteridófilas já têm vasos condutores, elas têm, um exemplo é as samambaias. As gimnospermas já é um outro grupo de planta que vai apresentar sementes, diferente das briófitas pteridófilas, que não desenvolvem sementes nem flores. As gimnospermas elas desenvolvem sementes. São sementes que não sementes, digamos, secas, que não tem uma carne, por exemplo, uma maçã. E já as geospermas, elas desenvolvem o fruto, né? Que da semente gera fruto e flores também. Então, é um grau de evolução. As plantas foram evoluindo ao longo do tempo. Passaram de não ter vasos para ter vasos, depois desenvolveram... elas cresceram mais, né, em tamanho, desenvolveram sementes, depois frutos, flores e assim por diante. Pode seguir. O reino fungi, os fungos, a gente tem os cogumelos, orelha de pau, algumas leveduras. Esses seres são seres eucariontes, também possuem o material genético da célula delimitado por membrana. Eles
Podem ser unicelulares ou pluricelulares, então eles podem ser constituídos de uma única célula, ou então de várias células. São heterótrofos por absorção. Eles absorvem as moléculas orgânicas simples do ambiente, ou seja, eles não fazem fotossíntese. Eles absorvem as moléculas orgânicas do ambiente. E a maioria ela vive de decomposição da matéria orgânica no ambiente, ou seja, eles sobrevivem de matérias orgânicas, tipo um exemplo, esse pão aqui. Acabou que o pão deve que ficou velho muito tempo e a matéria foi se decompondo. Então, os fungos se criaram naquele lugar, tomaram conta do pão. Pode passar. O reino protista inclui nesse reino os protozoários e as algas, como eu falei. As algas não são plantas, elas pertencem ao reino protista. Então, os protozoários, eles são unicelulares, têm apenas uma célula e são heterótrofos. Já as algas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares e são autótrofas, então diferentes. Os protozoários, eles não produzem o próprio alimento, eles se alimentam de outros seres e as algas, elas já produzem o próprio alimento. Elas fazem um papel que é parecido com a planta, mas ela não é considerada um vegetal. As algas e os protozoários são eucariontes. A maioria vive no mar, onde algumas espécies são conhecidas pela fosforescência que emitem. E esse fenômeno de produzir luz, da fosforescência, a bioluminescência, favorece o espetáculo à noite, quando pode ser melhor observado. Então, são seres que emitem uma luz. Então, são animais bonitinhos. Alguns protozoários, eles são parasitas, eles provocam alguma doença no nosso organismo, outros já não são. Um exemplo de protozoário é o Trypanosoma cruzi. Me fugiu o nome da doença que ele causa, mas é um parasita. O plasmódio também é um parasita. A entamoeba causa amebise também. O paramécio, ele vive em ambiente de água doce, embora a maioria seja de água salgada. Algumas algas, tem alga parda, alga verde. São muitos os seres protistas. Pode passar. O reino Monera. O reino Monera inclui as bactérias e as arqueias. Essas bactérias e arqueias são seres microscópicos, a gente não consegue ver a olho nu. São unicelulares e procarionte. As células não têm carioteca, então o material fica solto ao longo do citoplasma, ao longo da célula. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. As bactérias apresentam parede celular de peptidoglicano, é um polímero constituído de carboidratos e aminoácidos. Isso eu coloquei a fim de curiosidade, não precisa aprofundar nessa questão. Acredito que o concurso não vai cobrar essas composições complexas, mas o importante mesmo é saber os diferentes reinos e quais são os seres que estão incluídos dentro desses reinos. E as arqueias não possuem essa substância em suas paredes celulares. Então, a diferença das bactérias e das arqueias é essa composição que envolve elas, a parede celular. Pode passar. Esse mapa mental eu achei na internet, achei bastante interessante, apesar de estar em espanhol, mas eles têm bastante detalhado, todos aqui no filo animal. Ele fala que eles são classificados quanto à estrutura, eles são considerados vertebrados ou invertebrados. Coloca aqui os animais que são invertebrados, que são os insetos, os crustáceos, os anelídeos, moluscos, nematóides, plateumintos. Do outro lado, os que são vertebrados
os aracnídeos, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, equinodermos, entre outros. E eles também colocam quanto à classificação em relação à sua alimentação, né? Os seres podem ser considerados carnívoros, herbívoros ou onívoros. Carnívoros consomem outros animais, herbívoros consomem plantas e os onívoros consomem tanto plantas quanto animais. Também classifica eles em ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos. Os ovíparos são animais que botam ovo. Vivíparos são animais que eles possuem, em vez de gerar o embrião pelo ovo, eles têm vamos dizer, a estrutura dentro do seu organismo que gera animais. Por exemplo, a placenta, né, que gera o animal dentro do organismo. E ovovivíparos. Um exemplo que são as cobras. E o outro mapa mental, na outra página, é das plantas. Deixa eu ver se é das plantas. Pode passar, por favor. Isso aqui das plantas. Ele coloca a classificação delas. Também está em inglês, mas achei interessante também, porque está bem completo. Aquelas que não possuem vasos condutores, exemplo, os musgos, são briófitas. Se possui vasos condutores, possui sementes, e tem frutos, são gimnospermas. E se formam frutos, angiospermas. E não produzem sementes, são as briófitas pteridófilas. Ele classifica aqui também a estrutura floral da planta, a sua reprodução. Coloca também a questão de as partes da planta, né? As folhas, o caule, mostra os vasos condutores, o que tem nas folhas, então, e também a forma de nutrição, né? Relacionada à reprodução e tudo mais. Pode passar. E aqui uma classificação taxonômica do reino animal. Então, um exemplo, o cão. Ele pertence ao reino animal, o filo cordado, C, classe mamífero, ordem carnívoro, família canídea, gênero canis e espécie canis familiares. Uma regra para nomear os seres, leva em conta o gênero e a espécie, né? Eles colocam sempre o gênero com letra maiúscula, então abrevia, como está aqui, e a espécie depois. O gato é o reino animal também, do filo cordado, da classe mamífera, da ordem carnívora, do filo felídeo, do gênero Felis. O chimpanzé também é do reino animal, o filo cordata, da classe mamífero, da ordem dos primatas, do filo hominídea, do gênero Pan. O homem, do reino animal, do filo cordata, da classe mamífera, da ordem dos primatas, do filo hominídea e do gênero Homo, formando o Homo sapiens, que somos nós. Pode passar, eu acho que agora acabou. Acabou mesmo. Foi. Então, gente, eu não aprofundei tanto na parte de classificação, porque, como eu disse, né, são muitos seres vivos e não dá para falar
de todos, porque o tempo é curto, mas eu vou colocar atividades, eu vou pegar alguma questão das provas de concurso, da banca, e vou colocar para vocês. Vou ver alguns materiais que falam mais detalhadamente dessas classes e vou disponibilizar também, tá? Para quem quiser aprofundar mais no assunto. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, alguma sugestão, tudo certo? Todo mundo conseguiu acessar a plataforma do Moodle? Bom, espero que vocês tenham conseguido acessar. Vou disponibilizar os materiais e vou pedir para divulgar nos grupos de WhatsApp que vocês estão também, tá? Então é isso, muito obrigada, uma boa tarde para vocês, um bom restante do dia, um ótimo restante de semana. Obrigada. Sim, vai ficar gravado, vai ser colocado lá no canal do YouTube.